No STF sobre a proibição de revista íntima nos presídios teve uma reviravolta nesta sexta-feira. Após a maioria dos ministros votarem pela proibição, o julgamento será reiniciado a pedido do ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal irá reiniciar o julgamento que discute se deve ser proibida a revista íntima em presídios, após o ministro Alexandre de Moraes pedir que a análise, até então no plenário virtual, seja transferida para o plenário físico, para que o caso seja discutido presencialmente. Com isso, pelo regimento do Supremo, os ministros deverão votar de novo. Só ficam inalterados votos de ministros aposentados, que neste caso, o da ministra aposentada Rosa Weber, que votou pela proibição da revista íntima nos presídios. Após ser suspenso em maio, com um placar apertado de 5-4, o julgamento foi retomado nesta sexta-feira com o voto do ministro Cristiano Zanin, que definiu o julgamento, formando maioria, 6 votos, pela proibição de qualquer tipo de revista íntima. O pedido de Alexandre de Moraes para levar a discussão de forma presencial veio horas depois, mesmo já tendo votado antes pela continuidade da revista íntima. O julgamento começou ainda em 2020 e desde então foi suspenso por diversas vezes. De um lado, o voto do relator, o ministro Edson Fachin, que entende que a revista pessoal é legítima, mas que é inadmissível que um agente ordene a retirada de roupas para a revista da região íntima, mesmo que haja suspeita fundada. Neste caso, o ministro considera que as provas obtidas por meio de prática vexatória devem ser consideradas ilícitas. O ministro defende que o controle de entrada nas prisões deve ser feito com o uso de equipamentos eletrônicos como detectores de metais e que a ausência desses equipamentos não justifica a revista íntima. Além de Rosa Weber e Zanin, o voto do relator foi seguido também pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Do outro lado, o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, que entende que nem toda revista íntima pode ser considerada abusiva ou vexatória e que as revistas podem ser realizadas em situações específicas, cumprindo um protocolo rigoroso. Seguiram nessa linha os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli e André Mendonça. Agora caberá ao presidente da Corte definir uma nova data para reiniciar o julgamento. Cássio, é um tema de fato polêmico, né? A gente sabe que a revista ela é feita, é uma medida utilizada para evitar que certos objetos entrem, né, no presídio, seja drogas, aparelho de telefone. Agora, a revista íntima vexatória, ela passa para um tipo de agressão aos direitos individuais e, de fato, deve ser proibida? Essa é a tendência pelo Supremo, Soraya. 2 aspectos aí que são importantes. Primeiro, a gente tem que prezar pela segurança e pelo rigor dos presídios. Mas não dá para nós jogarmos para terceiros uma responsabilidade que é da União e dos estados. Os nossos estados e a União não investem nos aparelhos necessários para que esta revista não aconteça. No mundo todo, e as nossas referências estão nos Estados Unidos porque a gente assiste nos filmes, há equipamentos que substituem estas revistas. Inclusive nos aeroportos, quando qualquer um de nós vai pegar um voo, a gente tem um equipamento que substitui essas revistas. Então, eu confesso que eu tenho certa perplexidade quando eu vejo que os nossos presídios não são capazes de contratar esses aparelhos. Houvesse vontade nesse sentido, nós não teríamos essa discussão. Agora, quando a gente entra na discussão, é óbvio que não é permitida essa revista vexatória, não é permitida esta revista. E aí a gente joga nas costas das pessoas uma responsabilidade que, num primeiro momento, é do Estado.